Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui. Meu nome é Wesley e hoje eu quero falar com você sobre uma ferramenta open source que teve um crescimento extremamente grande nesse nosso mundo do desenvolvimento e que facilita a vida de milhares e milhares de desenvolvedores no dia a dia. E essa ferramenta que a gente vai falar aqui hoje é o Jenkins, tá? Uma ferramenta muito conhecida pela sua facilidade de trabalhar com os processos de integração contínua e também deploy contínuo. Bacana? Então, vamos lá! Bom, pessoal, seguinte, antes de eu começar aqui com o vídeo, eu queria muito pedir que você seguisse a gente no Instagram, é @devfullcycle. E também não vai se esquecer de se inscrever aí no nosso canal e também ativar as notificações, basta clicar aí no sininho. E por último, eu queria muito que você entrasse no grupo do Telegram que eu criei, legal? Nesse grupo, eu simplesmente pego o meu celular e falo sobre um conteúdo de uma forma assim, sem edições, sem cortes, é como se você estivesse fazendo ali o download dos meus pensamentos. E diariamente eu posto conteúdo extremamente relevante sobre esse mundo do desenvolvimento full cycle, beleza? Então eu vou deixar o link aí do nosso grupo aí na descrição. Bom, galera, seguinte, sem mais delongas, vamos começar a falar aqui sobre um camarada chamado Jenkins, ok? A minha ideia hoje aqui é passar rapidamente a história do Jenkins, como que ele funciona, a ideia básica dele, né, nos dias de hoje, de como ele é utilizado, e depois eu quero também passar para você uma demonstração prática do Jenkins em ação, beleza? Então, vamos lá. Eu vou falar rapidamente algumas motivações, tá? Que você sempre vai ter para você utilizar o Jenkins nos dias de hoje. Eu acho que dessa forma fica, vamos dizer assim, uma espécie mais prática de você entender o porquê que você pode utilizar esse camarada. Legal? Então é o seguinte, o Jenkins, tá? Ele sempre vai te ajudar a resolver, vamos dizer assim, a conter, vamos dizer assim, bugs inocentes, pois códigos não testados entraram em produção. Ou seja, toda vez que você tiver aquele bugzinho e você acaba, vamos dizer assim, você roda o teste na sua máquina, mas esquece de rodar lá no servidor ou qualquer coisa desse tipo, provavelmente vai entrar aí um bug simples, mas às vezes ele faz ali a vida do usuário final ali muito ruim. Uma outra coisa, os códigos testados localmente, eles podem dar problema quando eles são, vamos dizer assim, mergeados com outros códigos que acabaram de entrar no controle de versão. Ou seja, imagina que eu tenho o Pedrinho desenvolvendo na máquina dele e o Luizinho desenvolvendo na máquina dele, ambos criam os testes nas máquinas, ambos rodam os testes nas máquinas, mas quando eles sobem ali, tá, é dado um merge ali no seu repositório Git, esses códigos juntos vão fazer com que os testes, alguns testes deixem de passar e gerem bugs, ok? Então o que acontece? Toda vez que você precisar rodar esses testes, assim que você subir, realizar o seu processo ali de integração contínua, por exemplo, gerar o build da sua aplicação, o Jenkins também ali, ele vai poder te ajudar. Uma outra coisa também que é muito interessante do Jenkins é que ele é um automatizador de tarefas, tá? Você não precisa utilizar o Jenkins apenas como ferramenta de integração contínua. Eventualmente você quer executar uma tarefa ali diária, você quer resolver alguns processos que estão muito manuais e você quer deixar isso um pouco mais automatizado, o Jenkins também vai te ajudar. O Jenkins ele também vai poder te ajudar no processo de deploy
deploy contínuo, deploy automatizado. Por que que eu tô dizendo isso? Porque às vezes você tem ali sua conta Git, tudo bonitão, com seu repositório, blá blá blá, tá funcionando os testes, mas toda vez que você vai colocar algo em produção, você tem que executar algumas tarefinhas. E o que que acontece? Às vezes você pode fazer isso de forma manual e errar. O Jenkins também vai te ajudar em todo esse processo, ok? E outra coisa que o Jenkins ele vai poder fazer também aí no seu processo é o acompanhamento de alguns tipos de métricas, tá? O Jenkins ele tem pipelines que ele consegue ver cada etapa do seu build até o seu processo entrar em produção. Então isso aí vai te ajudar muito para você entender cada etapa e o quão demorado cada etapa pode ser e como que você consegue eventualmente melhorar isso aí. Então ele pode te ajudar com insights. Afinal de contas, o que é o Jenkins, tá? O Jenkins é um sistema de automação dos mais diversos tipos de tarefas, tá? Ele é muito utilizado hoje em dia para os processos de CI, de integração contínua, ou de CD, de deploy contínuo. Então, basicamente, tudo que a gente está falando em automatização de tarefas e também trabalhar com CI e CD, que é o grande carro-chefe do Jenkins, ele aí é uma ferramenta ótima para você levar em consideração, para você utilizar. Antes de eu começar e querer ir para alguns pontos mais práticos, eu queria apenas dar uma ideia geral aí do Jenkins aí para você. O que que acontece? Ele foi criado originalmente por um desenvolvedor Java da Sun, certo? Em 2004. Olha só como que esse projeto ele é antigo. Tá? Então, em 2004 ele foi criado, mas o grande ponto é que nessa época ele se chamava Hudson, tá? Eu lembro muito bem nessa época, todo mundo falava de Hudson, a gente vai utilizar o Hudson para automatizar os nossos processos e etc. Mas eu não sei se você lembra isso muito bem, mas a Oracle comprou a Sun. Legal? E daí gerou aquela história, tá? Será que vai virar open source? Será que não vai ficar open source? Será que a Oracle vai dar a atenção necessária para esse projeto? E daí o ponto é o seguinte, a comunidade em 2011 resolveu fazer um fork do Hudson, legal? E a partir daí nasceu a ferramenta que tá aí funcionando até hoje, sendo mantida, que é chamado de Jenkins, tá? Então o Jenkins nada mais é do que um fork do Hudson ali em 2011, aproximadamente, quando teve todo esse processo de compra da Sun pela Oracle. Atualmente, o Jenkins ele é o principal projeto open source, ele tem mais de 1000 plugins, na realidade eu chuto mais de 1500 plugins, com o objetivo de automatizar os diversos tipos de tarefa. Agora, o grande ponto é isso que eu queria falar para você, tá? Existem diversas ferramentas de CI e CD hoje em dia e elas são extremamente fantásticas, tá? Mas a grande sacada do Jenkins, né? Vamos dizer assim, a cereja no topo do bolo são os plugins. O Jenkins, ele tem toda aquela base, mas quando você tem a possibilidade de instalar esses plugins e fazer integrações com os mais diversos tipos de sistema, colocar funcionalidades que vão fazer toda a diferença no seu dia a dia, aí não tem para ninguém. O Jenkins realmente é fantástico e tudo que você imaginar ali de plugin ele tem e você instala, simplesmente dá um clique e aí já tá tudo funcionando. Obviamente, você tem que dar um reboot ali no Jenkins, mas nada ali de dificuldades. Como que o Jenkins funciona no final das contas, tá? Vamos entender de forma, vamos dizer assim, mais direta, mais simples, mas é importante você entender esse funcionamento básico do Jenkins. Praticamente, o Jenkins ele é desenvolvido em Java. Legal? Ou seja, o Jenkins ele é em Java, ele tem um arquivo war ali, e inclusive você consegue rodar o Jenkins apenas chamando esse arquivo war, ou você pode executar um web server, ali um Tomcat da vida, e você consegue trabalhar com o Jenkins também. Ele possui uma interface web, ou seja, o Jenkins, você entra numa parte administrativa, onde você lida com ele, onde você controla os usuários, onde você cria
os seus jobs, onde você analisa tudo, mas ele também tem, ele acaba disponibilizando APIs que você consegue se conectar nesse camarada também. Inclusive tem uma galera que reclama, por exemplo, da interface do Jenkins, é meio feiona, daí os caras botaram uma interface nova, Blue Ocean, que o Jenkins fica mais modernão, mas o grande ponto é que o que está por trás dele é o que faz a mágica acontecer. Ele tem uma vasta quantidade de plugins, eu já falei isso anteriormente, e também ele tem um grande processo ali que você consegue gerenciar os usuários, você consegue gerenciar as permissões de todos esses camaradas, ou seja, uma vez que você tem ali o Jenkins instalado, você pode ter toda a sua equipe olhando para esse camarada e verificando como é que estão os builds, como é que estão os processos todos ali, tudo ali com as suas devidas, vamos dizer ali, permissões, beleza? Ele escala facilmente, ou seja, você vai entender o quão simples é você conseguir escalar o Jenkins. Por quê? Você tem a máquina principal do Jenkins e aí lá na área de configurações você vai lá para adicionar um novo node, um novo nó. Você cria ali um nome para esse camarada e simplesmente entra com as credenciais de uma outra máquina Jenkins ali que você tem. Aí esses caras estão juntos e pronto, tá? Você já tem Jenkins sendo escalados facilmente, você consegue ir adicionando ali slaves no camarada para que você consiga escalar e conseguir manter sempre a maior quantidade de jobs sendo rodados ali e dando mais poder computacional para todos os processos, beleza? Então esse tipo de funcionamento ele sempre vai te ajudar bastante. E outro ponto que ali ajuda demais, tá? Isso veio também depois do Jenkins 2, que é o suporte a pipelines e o famoso arquivo declarativo, chamado Jenkins File. Eu não sei se alguma vez você já teve a oportunidade de trabalhar com o pipeline do Jenkins, mas simplesmente é fantástico, tá? Você pode configurar um pipeline pelo painel dele e colocar ali o conteúdo, né? Um arquivo ali escrito um arquivo texto, basicamente, que você cola ali com todos os estágios do seu pipeline, tá? Ou se você não quiser colocar o seu arquivo textão ali no pipeline, o que você faz? Você vai criar ali um Jenkins File no seu projeto e toda vez que ele fizer o checkout e começar a iniciar o processo, ele vai ler esse Jenkins File e a partir desse Jenkins File ele vai começar a executar cada estágio do seu processo. Por exemplo, fazer o checkout, instalar determinada ferramenta, rodar os testes, fazer isso, fazer aquilo. Então todos esses processos você consegue ver e você também vai conseguir ver quanto tempo ele demora por cada etapa. Então sim, você tem um Jenkins File que vai te ajudar em todo o processo e isso aí facilita muito a vida. Inclusive, por exemplo, você pode conseguir trabalhar com o Jenkins, com o Kubernetes da vida, fazendo o deploy contínuo, tudo isso organizando através do Jenkins File. Então, por exemplo, você pode pegar, rodar todos os seus testes, fazer o que você quiser, gerar uma imagem Docker, jogar essa imagem num registro de Docker e depois fazer a alteração e a chamada desse deploy do Kubernetes baseado nessa nova imagem. Então dá para fazer muita coisa ali utilizando o Jenkins File, não é difícil a sintaxe, é bem simples e você vai perceber hoje do que eu tô falando, porque a gente vai ali criar um pipeline como exemplo, beleza? Em geral, o que ele normalmente faz na prática? Tá? Então, o que o Jenkins ele pode fazer ali na prática, no dia a dia, que vai te ajudar? Obviamente que eu já dei um spoiler para você agora, mas basicamente ele consegue fazer o checkout da sua aplicação num repositório logo após o commit, ou seja, toda vez que você fizer um commit, subiu ali num Git da vida, ele automaticamente consegue fazer o checkout e iniciar o processo ali de build e etc.
que mais que ele consegue fazer? Ele consegue executar os processos de integração contínua, ou seja, ele consegue fazer o build, ele consegue rodar o teste, verificar a parte de performance, ele pode rodar até um stress test ali, ele pode pegar tarefas necessárias para ver se o software está funcionando. Então o Jenkins ele consegue fazer esses tipos de tarefa. Ele também consegue mostrar para você no final das contas um output de todos os passos e de tudo que foi executado no processo ali que ele criou, legal? Basicamente, tudo que a gente cria ali no Jenkins são baseados em jobs, certo? Então você cria um novo job e na hora que ele executa esse job, você dá lá, clica lá no output e você vai ver todos os passos executados ali para ele. Mesmo se tenha falhado aqueles passos, você ainda consegue ver para você entender aonde está o problema. Legal? E eu já falei isso, mas vale a pena reforçar, o Jenkins sim, você consegue fazer o processo de deploy totalmente automatizado. Lembre-se, o Jenkins no final das contas, ele é uma ferramenta de automatização de processo, automação de processos. Então, com isso, sim, você consegue fazer os seus processos de entrega contínua ali utilizando o Jenkins. O que mais que ele consegue fazer? Eu falei anteriormente, ele consegue ter um pipeline, é totalmente gráfico, tá? Onde você vê cada etapa, cada tempo para cada etapa, ele vai lá pintando as corzinhas e quando dá algum problema, vamos dizer ali, ele fica vermelhinho, você clica em cima, já vê os erros ali, por que ele ficou vermelhinho. Então é realmente extremamente simples você utilizar esse camarada. E outra coisa que é bem interessante também, o Jenkins, ele pode funcionar como uma cron, sabe, um gerenciamento lá de tarefas da cron, do Linux, etc. Basicamente, ele é uma cron com superpoderes. Então, você pode criar um novo job e você pode falar, olha, a cada tanto tempo você executa essa tarefa. E quando ele executa essa tarefa, você tem todo o pipeline que você pode pedir para ele seguir, ou você pode fazer tarefas pequenas ali, passo a passo ali, sem ser, vamos dizer ali, um pipeline, tá? Você cria uma tarefa que eles chamam no formato livre, aí onde você vai colocando passo a passo ali que você consegue trabalhar. Ou seja, vamos imaginar que o Jenkins, ele é um cron, e esse cron ali, ele consegue fazer todos esses processos, você consegue, por exemplo, esquematizar, sei lá, builds noturnos, você consegue fazer muita coisa com o camarada. Imagina que você tem uma super máquina, entre aspas, né, de execução de tarefas, que é o Jenkins rodando ali, e você programa em quanto tempo ele vai executar aquela tarefa. Pipeline. Olha só como é que é a ideia. Então, basicamente, você tem uma trilha, né, ou um passo a passo de cada tarefa que está em execução. Legal? Você pode ser criado facilmente através de um Jenkins File e você consegue ver isso de forma visual, né? Óbvio, né? Se você consegue ver, é de forma visual. Então, olha só aqui que interessante. Ali é um exemplo de um Jenkins File que você pode criar. Então você pode ver que a gente tem diversos stages. Um stage ali que eu tô chamando de build. E esse build, por exemplo, o passo dele é, sei lá, verificar a versão do PHP. É um exemplo muito simples ali, mas somente para você ter uma ideia de como isso funciona. E aqui do lado, se você verificar, são os pipelines. Então perceba que nas colunas ali dos pipelines você tem a parte de build, de teste de integração e qualidade, daí você tem uma parte de teste funcional, testes de segurança, você pode ter ali o processo de aprovação e o processo de deploy. E aí o que acontece? Quando essa parada começa a rodar, ele vai ali ficando verdinho para cada tarefa que ele conseguiu passar e ele vai ficar ali vermelhinho falando quando ele não passa naquela tarefa e você consegue ver para cada tarefa ali que ele executou, para cada item ali, qual é o output que ele gerou, né? E obviamente você vai conseguir ver qual é o erro que ele foi
qual erro que ele deu, para que você consiga verificar ali por que falhou aquele build, legal? Então é bem bonitão aí esse pipeline, você consegue fazer bastante coisa, você que esquematiza cada uma dessas colunas baseados em cada etapa ali que vai estar no seu Jenkins file, beleza? Então essa que é a ideia principal aí para você trabalhar aí com o Jenkins. Tem algumas referências aqui, eu vou deixar na descrição, são alguns artigos interessantes, inclusive tem uma parte da documentação aí do Jenkins, mas o mais importante de tudo que você tem que se ligar, o Jenkins automatiza tarefas e você pode utilizar ele não somente para processos de integração contínua, beleza? Então agora daqui para frente o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma imagem Docker, a gente vai configurar essa imagem Docker para a gente subir o Jenkins e aí a gente vai configurar um pipeline bem simples para a gente rodar algumas paradinhas aí para você ver todo esse processo funcionando, beleza? Então, vamos lá! Bom, pessoal, agora você já deve estar vendo aí a minha tela e eu abri aqui o meu editor de texto e você vai perceber aí que a gente tem um Dockerfile. Legal? Esse Dockerfile ele vai ser responsável em gerar a imagem do nosso Jenkins para a gente conseguir trabalhar. Legal? Mas o seguinte, o Jenkins ele já tem ali uma imagem oficial que é o Jenkins/Jenkins, é um Debian, tá? É uma máquina Debian. Porém, o que acontece? Nessa nossa máquina, a gente vai querer executar algumas tarefas em PHP. Basicamente, o que eu vou pegar lá do GitHub o Laravel Framework, legal? E aí, esse Laravel Framework, a gente vai fazer o checkout dele e a gente vai instalar o Composer e depois rodar os testes. Provavelmente nem todos os testes vão passar, porque senão eu teria que instalar drivers e mais drivers de bancos de dados que ele utiliza, que ele pode utilizar, tá? Mas o mais importante é pra gente ver um pipeline simples rodando ali e a gente vai botar um Laravel para rodar. Bacana? Então, olha só vou dar uma passada aqui na imagem aqui no Dockerfile. Eu vou instalar o USB Release aqui, mas o mais importante de tudo é o que eu tô fazendo aqui é instalando o PHP. Já estou mandando instalar o PHP 7.4 e algumas extensões aqui que o Laravel precisa, pelo menos para rodar, senão a gente nem consegue instalar o Composer. E aqui eu estou instalando o Composer, tá? Se você não é do mundo PHP, tá? O Composer é simplesmente o gerenciador de pacotes do Laravel, tá? Do Laravel não, do PHP, beleza? Então essa é minha imagem aqui com o Jenkins, legal? Simples assim, simplesmente estou instalando o PHP e o Composer aqui nessa imagem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro arquivo que eu vou chamar ele de docker compose.yaml. Maravilha. E aqui eu vou configurar então aqui o meu serviço do Jenkins. Então eu vou colocar aqui, ó, version 3. Vou colocar aqui services e dentro de services eu vou colocar aqui Jenkins, eu vou chamar de Jenkins mesmo o meu service, eu vou chamar aqui container name, eu vou chamar de Jenkins também, vou colocar o build e o context desse camarada, ponto. Esse ponto significa que ele, para rodar esse serviço, né, ele vai olhar aonde está o nosso Dockerfile, que está na mesma pasta. Basicamente é isso. Eu vou colocar aqui também ports, onde eu vou liberar a porta aqui pra gente, que é 8080, que ele vai utilizar na interface gráfica dele. E eu também vou configurar o volume dele, para caso a gente reinicie o Jenkins, faça qualquer coisa desse tipo, a gente não perca todos os arquivos que ele gerou, todos os plugins que ele instalou e tudo mais, porque isso pode demorar um pouquinho mais no setup dele a primeira vez. Legal? Então vou colocar aqui o volumes aqui para mim, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou botar uma pasta .docker /Jenkins, e aqui eu vou falar que para ele compartilhar o volume Jenkins Home.
tá? Esse volume aqui, Jenkins Home, é onde o Jenkins guarda todas as informações dele, tá? Então o que eu vou fazer é compartilhar esse Jenkins Home dentro dessa minha pasta local aqui, ou seja, tudo que estiver gravando aqui no meu container na Jenkins Home, eu vou guardar aqui na minha máquina, aqui nesse caminho aqui para mim. Beleza? Bom, com isso agora eu já tenho que ser capaz de subir a minha máquina aqui com o Jenkins. Legal? Deixa eu só dar um Docker Compose Down aqui, que eu estava fazendo já uns testes. Legal? E agora eu vou dar um Docker Compose app-d. E ele vai ter que subir uma máquina Jenkins aqui pra gente. Subiu. Se eu dar um Docker Compose PS, você vai ver que eu tenho aqui o meu container Jenkins aqui rodando, legal? E a gente tem aqui a porta 8080 para a gente trabalhar, beleza? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar na interface gráfica do Jenkins e a gente vai fazer o nosso processo inicial de instalação, beleza? Então vamos lá. Eu vou colocar localhost 2.8080 e vamos aguardar aí o Jenkins rodar aqui pra gente. E agora a gente tem que praticamente entrar com uma senha. Essa senha ela tá aqui dentro do var Jenkins Home Secrets Initial Password. E lembra que eu falei que a gente compartilhou aqui, né, um volume? Então eu vou pegar essa senha a partir desse volume, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, cat docker /Jenkins /secrets /initial password. Legal? Então com essa initial password eu consigo cair aqui e dar um continuar para a gente continuar a instalação agora aqui. O que vai acontecer agora aqui para mim é o seguinte, eu tenho duas opções. A primeira opção aqui para mim é instalar os plugins sugeridos por ele ou selecionar quais plugins eu quero instalar. Eu vou seguir aqui na instalação padrão nos sugeridos por ele. Então eu vou clicar aqui. Isso aqui vai demorar um pouquinho para ele baixar, mas ele vai baixar todos os plugins aqui que eu preciso, beleza? Eu vou dar uma acelerada no vídeo, inclusive aqui para você, somente para você não ficar esperando muito tempo. Então vamos aguardar aí. E prontinho, galera, a gente conseguiu instalar aqui. Ele tá pedindo pra gente criar o nosso primeiro user. Então eu vou criar admin, vou criar uma senha aqui, vou criar aqui meu nome e o meu e-mail, e aqui eu vou aqui continuar como admin. Ele vai pedir a URL final que ele vai ficar, eu vou colocar que é essa, e aqui ele vai falar aqui pra mim, vamos começar a trabalhar com o Jenkins. E aí, galera, é o seguinte, finalmente a gente tá na interface do Jenkins. Eu sei que ela não é das mais bonitas, tem uma outra camarada que chama Blue Ocean, que daí fica mais moderno e etc. Mas o grande ponto aqui é o seguinte, o Jenkins é uma ferramenta extremamente poderosa. Eu vou dar uma geral aqui para você nessa interface, e daí a gente vai criar o nosso job, que a gente vai fazer aquela paradinha com o Laravel. Beleza? Então o que acontece, galera? Aqui é a parte de jobs, tá? Tudo que você vai fazer no Jenkins, basicamente, é um job. Você tem diversas formas, diversos tipos de job. Você tem o freestyle, onde você escolhe todos os passos, o que ele faz e etc, onde ele vai rodar um depois do outro. Ou você tem ele no formato de pipeline, que é o que a gente vai usar nos nossos exemplos para a gente conseguir trabalhar. E aí a gente tem diversos outros projetos, a gente pode criar um folder e etc, tá? Hoje a gente vai trabalhar aqui nesse pipeline, tá? Uma outra parada aqui que você vai ter é a parte de gerenciar o Jenkins, tá? Nessa parte de gerenciamento, você pode configurar as credenciais de segurança. Então, por exemplo, imagina que você tem um repositório do Git e você quer, por exemplo, fazer o checkout
desse repositório para o Jenkins para rodar algum processo. E esse repositório é privado. Então aqui você entra com as suas credenciais e daí na hora que você for fazer o checkout, você seleciona ali no Jenkins mesmo essa credencial que você acabou criando, tá? Mas o que eu queria mostrar aqui para você é essa parte de plugins. Olha só que maneiro. Eu vou aqui e vou mostrar aqui para vocês a quantidade de plugins que você tem. Você tem até, vamos dizer aqui, busca para você ver, mas olha aqui, para .NET, para agents e controllers. Então, olha, é uma infinidade aqui de plugins que você pode ter para você conseguir trabalhar. Até para FTP, ele tem, para Amazon, Docker, outros sistemas que ele pode fazer integração, para o MongoDB, SSH, Selenium, ou seja, tem muita coisa interessante, muitos plugins, mesmo para a parte de DevOps, ó, ele tem para Ansible e etc. Então, galera, é muito maneiro a forma como o Jenkins funciona e essa parte de plugins dá superpoderes para ele. Legal? Uma outra parada aqui é a parte de gerenciamento de nodes ou gerenciamento de nós. Eu tenho aqui o meu master e eu posso simplesmente criar um novo nó, adicionar aqui esse nó aqui e simplesmente esse camarada vai estar rodando. Legal? Ou seja, a gente vai ter um nó, a gente vai começar a criar um cluster ali de Jenkins. Legal? Bom, galera, seguinte, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um novo job no formato de pipeline e esse job ele vai fazer o checkout do Laravel Framework, do fonte do Laravel, não é num projeto meu Laravel, a gente vai baixar o fonte do Laravel mesmo e a gente vai rodar em cima dele o PHP Unit. Antes disso, a gente vai dar um Composer install, beleza? Então, vamos lá, eu vou criar aqui um novo job, vou colocar Laravel CI, por exemplo, vou colocar aqui pipeline e vou dar um OK. Legal? Aqui ele tem diversas paradas, tá? Inclusive triggers que eu posso falar. Toda vez que for feito um commit, eu fico olhando, ou em tempo que ele faz isso e tal. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês aqui, ó, é o pipeline script. Tá? Eu poderia colocar um Jenkins file no meu, como se diz, no meu projeto, mas como eu não tenho acesso ao projeto oficial do Laravel, eu vou escrever o meu script do Jenkins file aqui, tá? Aqui a gente pode brincar que eles têm alguns exemplos aqui para você ver, ó. On Hello World, a gente tem bastante paradas aqui que a gente pode trabalhar. O que a gente vai fazer aqui vai ser o seguinte, eu vou colocar dessa seguinte forma, eu vou colocar stages, o primeiro stage que eu vou colocar aqui vai ser o checkout, então vou colocar aqui git checkout, legal? E dentro desse meu git checkout, o que eu posso fazer nesse meu stage? Na realidade eu vou fazer o seguinte, isso mesmo, vou colocar um git checkout, dentro desse meu git checkout eu posso ter diversos steps dentro dele, ou eu posso rodar um comando diretão aqui pra gente, legal? E nesse caso, o que eu vou colocar aqui dentro do meu stage aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, git branch aqui pra mim, e daí aqui eu vou colocar que é um master, que eu vou pegar o master, e eu vou falar que a URL desse camarada, eu tenho a URL aqui comigo, que é essa aqui. Então vai ficar da seguinte forma aqui para mim, tá? Então perceba que eu tô pegando aqui o Laravel Framework, legal? Um outro stage que eu vou colocar aqui, ó, vou copiar esse e vou colocar o outro camarada aqui, é Composer, tá? Certo? Aqui pra gente instalar o Composer aqui pra gente. E aqui para você ver como é simples, eu posso rodar simplesmente o comando aqui, ó. Eu coloco um SH e aqui Composer install aqui no meu projeto. Depois disso, eu vou colocar aqui PHP Unit. E aqui simplesmente eu vou rodar novamente, eu vou colocar vendor/bin/php Unit. Legal? Então com isso, tá? Eu já consigo, eu não preciso de agents N aqui tal.
Então eu vou dar um salvar nesse camarada e vamos ver se vai rolar. Então perceba que eu tenho aqui meu pipeline do Laravel. E aqui, para eu começar a rodar, eu tenho aqui um construir agora, tá? Então, na realidade, em inglês é build, né? Em português, eu acho que ele viu alguma configuração do meu browser, do meu sistema operacional, ele tá vindo traduzido aqui para mim. Mas eu vou dar um construir agora, vamos ver o que vai rolar. Então aqui a build está agendada e você vai ver aqui, opa, já fiz alguma besteira. Eu cliquei na tarefa 1, eu vou aqui no console output e ele vai falar o seguinte, ele está com erro naquele meu git, na realidade. Na realidade, o que eu posso fazer aqui é o seguinte. Deixa eu voltar aqui no meu pipeline. Eu vou dar um configurar aqui para mim e eu vou fazer o seguinte, dessa forma aqui, que eu acho que vai ficar melhor. Ao invés de eu colocar stages, eu vou colocar cada stage diretamente. E aqui eu vou até chamar de node para ficar melhor, tá? Então eu tenho aqui, por que ele tá dando erro? Tal e tal. Esse camarada aqui tá certo. Deixa eu ver se eu consigo salvar. Vamos construir agora. E se você olhar aqui, ó, ele tá in progress aqui pra gente, ok? Então perceba que ele tá usando aquela etapa do git checkout aqui pra mim. Vamos lá. Vamos aguardar esse camarada rodar aqui, ó. Se eu clicar aqui, eu consigo ir para os logs. E ele tá dando um fetching aqui no meu projeto, que é o GitHub Laravel Framework, aqui para mim. Então vamos aguardar ele fazer esse nosso processo aqui. Vamos dar uma adiantadinha aqui no vídeo também. Olha só, agora ele passou, né? Ou seja, ele passou da primeira etapa e ele conseguiu fazer o checkout. Se eu clicar aqui, ó, em logs, você vai ver os logs aqui de todos os checkouts aqui, de todo o processo do Git que ele fez aqui para fazer o pull, né? Aqui pra gente. E agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai esperar ele rodar o Composer. Olha só que maneiro, ele tá rodando aqui o Composer e rodando todas as dependências do camarada aqui pra gente, tá? Então agora a gente tá esperando ele dar o nosso Composer install e depois do Composer install ele vai rodar o PHP Unit e de cara eu já adianto aqui para você que vai falhar alguns testes porque a gente não tem, eu não instalei todos os drivers de ODBC, DynamoDB, eu acho que o Redis eu tenho, mas tem uma pancada ali de drivers que o Laravel precisa para rodar os testes dele, tá? Então, provavelmente o teste vai falhar, mas vamos lá, vamos aguardar agora que o Composer terminar de ser executado. Bora adiantar o vídeo somente para você não ficar esperando que nem um maluco. Aê, agora ele passou e terminou a parte do Composer, então ele demorou aqui quase 2 minutos. Se eu clicar aqui em Logs, você vai ver que ele rolou e instalou aqui todo o Composer aqui pra gente. Então agora ele passou nas duas etapas principais do nosso pipeline. Ele conseguiu fazer o checkout, ou seja, ele deu um pull ali pra gente no GitHub e agora ele conseguiu dar um Composer install e instalou todo o processo aqui, todas as dependências aqui pra gente. E agora ele vai rodar e vai
tá rodando, vamos dizer assim, o PHP Unit aqui pra gente, e o PHP Unit vai rodar todos os testes e provavelmente muitos testes vão passar e alguns testes vão falhar, mas o mais importante de tudo aqui pra gente é você se ligar de como que o Jenkins nesse momento ele funciona. Agora imagina que maneiro, a cada commit que você dá, praticamente ele faz isso o tempo todo. Legal? E aí vai facilitar muito a vida. Imagina que cada commit que você dá, ele faz todo esse processo e ainda já coloca a sua aplicação em produção. Então, isso aí é muito maneiro para você conseguir trabalhar com Jenkins. Olha aqui, ele já falhou aqui pra gente, eu vou ver os logs, e aqui ele já falou que ele não conseguiu encontrar o driver de algum banco de dados aqui que ele já deve estar rodando e não deve ter conseguido. Então, isso aqui eu já estava esperando esses tipos de erro. Aqui, ó, ele não conseguiu encontrar alguns drivers do PDO, ele não vai ter conseguido rodar uma parada, um monte de coisa, Memcached. Bom, isso aqui já estava esperado, ele não passou nos testes porque o meu ambiente aqui nesse momento não tinha isso, tá? O que eu poderia ter feito, por exemplo, é ter criado uma imagem do Docker, botado essa parada dentro lá do Docker para conseguir rodar, mas de qualquer forma, galera, o mais importante de tudo nesse momento é você conseguir entender que a gente tem um pipeline e esse pipeline ele pode ir até o infinito, vamos dizer assim. A gente coloca as etapas que a gente quiser para conseguir garantir que o nosso software ele está passando, né? O nosso build está passando e eventualmente se você quiser fazer o processo de entrega totalmente automatizado, você consegue fazer também aí com Jenkins, usando Docker, usando Kubernetes, da forma que você achar melhor. Beleza? Bom, galera, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre o Jenkins, tá? Obviamente, não é algo tão aprofundado, porque tem muita opção, mas eu acredito agora, se você nunca teve contato com a ferramenta e queria ver isso funcionando, entender melhor o que o Jenkins faz, tá aí a nossa demonstração. Beleza? Eu vou pedir novamente para você, segue a gente no Instagram, @devfullcycle, e também entra no nosso grupo do Telegram, tá? Eu vou deixar a descrição aí, esse nosso grupo, eu posto diariamente material super exclusivo, que eu não posto em lugar nenhum ali, dando várias dicas e etc para você. Beleza? Um grande abraço e espero que você tenha gostado. Até mais!